E aí, gente, estamos de volta com o estudo da Epístola de Judas e nós chegamos ao nosso terceiro vídeo. E nesse terceiro vídeo nós vamos tratar do segundo tópico da carta, que é a questão da advertência e da exortação. A Epístola de Judas é uma epístola que trata de assuntos bem complexos, bem sensíveis, mas que é extremamente importante e que é uma carta de alerta para a igreja e para o nosso comportamento enquanto filhos de Deus. Nesse vídeo nós vamos nos deter nos versículos 5 ao 7, nós não vamos ver cada detalhe, cada pormenor, mas eu vou tentar me ater com vocês naquilo que é geral, que serve para a nossa compreensão geral do assunto. Os versículos 5 ao 7 diz assim: Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação. Ele reservou as cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia. E assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram expostas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. É muito importante a gente lembrar que no versículo 4, Judas vai falar da questão dos homens impiedosos que converteram a graça de Deus em lascívia. E o que é que nós temos aqui? Uma espécie de... Judas vai apresentar uma sequência de acontecimentos que são referentes de alguma maneira àquelas pessoas, ao grupo de pessoas que distorceram o plano de salvação. Judas ele vai nos lembrar de alguns acontecimentos que apontam para aquelas pessoas que agiram com incredulidade, que traíram ao Senhor, apesar de conhecerem o plano da salvação, apesar de terem visto milagres, apesar de terem experimentado o poder de Deus. Então nós vemos aqui uma espécie de consequência para aqueles que se distanciaram disso. Norman Champlin diz que nesse trecho de Judas ele apresenta o quê? A profissão de fé não garante a imunidade ao perigo. Ao perigo do quê? Da incredulidade. Por exemplo, se nós olharmos lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, no trecho final diz assim: e não nos conduz à tentação, ou em outras versões, livrai-nos da tentação, não nos deixais sucumbir à tentação. Por quê? Porque simplesmente professar a fé não nos garante imunidade quanto ao perigo de sermos atacados. E é muito interessante também no vídeo passado, eu quero reler a citação que eu fiz do pastor João Alves, que diz: não é pela nossa profissão de fé que mostramos conhecer a Deus, mas pela nossa prática diária. Então, crer em Deus diz respeito, crer na pessoa de Jesus Cristo diz respeito a uma vida diária, não simplesmente a uma profissão de fé. E aí, Judas vai apresentar aqui 3 exemplos iniciais: o povo no Egito, a queda dos anjos e Sodoma e Gomorra. Esses são exemplos históricos de apostasia, a apostasia da fé, a apostasia da crença em Deus e na sua obra e no seu poder. Isso aqui é para nós uma espécie de correção espiritual. Ler esse tipo de mensagem nos permite estar alertas, olharmos para nós mesmos, para as nossas práticas, o nosso coração e avaliarmos a nossa fé, o nosso modo de vida, porque a incredulidade ela é um perigo que se apresenta dentro da igreja e ela é como uma doença que contamina uns aos outros. Por isso nós precisamos estar em alerta e sempre crendo, caminhando em conhecimento, como dizem Oséias 6:3, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. No versículo 5 da Epístola de Judas, ele vai citar, como eu já disse, o exemplo do povo no Egito. Abre tua Bíblia comigo lá em Números 14, nós vamos ler alguns versos que vai te dar o pano de fundo disso que Judas está lembrando ao povo, lembrando à igreja. Números 14, começando do versículo 20, vamos ler até o 23. E o Senhor disse: conforme a tua palavra, lhe perdoei. O Senhor estava respondendo a Moisés.
Mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor, porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram a verá. Versículos 26 ao 30. Depois o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Até quando tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi as murmurações dos filhos de Israel, que murmuraram contra mim. Dirás a eles: Tão certamente como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Os vossos cadáveres cairão nesse deserto, como também todos os que vós foram contados, segundo toda a vossa conta, com a idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmurastes. Sem dúvida, não entrareis na terra na qual jurei que vos faria habitar. Aqui nós temos esse contexto de Números 20. É o capítulo depois que houve a missão de espiar a terra prometida. E Caleb e Josué voltaram com palavras incríveis sobre a terra, que mana leite e mel, o tamanho das frutas, o cacho de uva, e voltaram com muita expectativa e fé depois de terem visto a terra prometida. Mas os outros espias trouxeram informações negativas e falaram sobre os gigantes, sobre os homens fortes daquela terra. E isso fez o povo murmurar contra Deus e o povo desacreditar naquilo que Deus podia fazer, ao ponto de eles dizerem que preferiam ter morrido no Egito ou que queriam levantar um líder que os levasse de volta ao Egito. Isso que o povo fez foi o quê? Um exemplo de incredulidade. Apesar de terem visto todos os milagres que Deus já havia feito, desde a retirada deles da terra do Egito até o momento em que eles se encontraram, eles duvidaram do poder de Deus e eles preferiam retroceder, voltar ao Egito, à escravidão, do que viver confiante no Senhor. E a incredulidade, ela faz isso conosco, ela nos torna mais uma vez escravos do pecado. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos que nós fomos chamados para a liberdade, que o sangue de Jesus nos libertou da lei da carne, da lei do pecado. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que prosseguem para o alvo. E o povo queria o quê? Aqui, retroceder. E aí Judas, ele cita também o exemplo dos anjos, e isso faz parte da cultura judaica. Eles acreditavam que a queda dos anjos tinha se dado quando Lúcifer caiu do céu, e também quando os anjos, eles se interessaram pelas mulheres humanas e quiseram se relacionar com elas. Então, eles acreditam nisso. E também nós temos aqui o pecado de Sodoma e Gomorra, que foram cidades completamente imorais. E nós temos o relato também de Ló, né? Então, esses são exemplos de incredulidade, como a incredulidade nos leva à prática do pecado. A existência da incredulidade no nosso coração nos leva ao que os comentários da King James chamam de espiral do pecado. Isso se inicia com a falta de fé. Nós começamos a desacreditar de Deus e não termos fé, a desacreditarmos da obra de Deus e daquilo que Ele pode fazer. E a falta de fé, ela nos leva ao abandono da santidade, porque se eu não acredito naquilo que Deus promete, se eu não acredito no plano da salvação, eu não vou ter uma vida de santidade, uma vida que siga os padrões que Deus estabelece. E, consequentemente, o abandono da santidade nos leva à imoralidade e à perdição, que foi o que nós vimos aqui na vida desses 3 exemplos. Do povo no Egito, né, do povo que sai do Egito, da queda dos anjos, e Sodoma e Gomorra principalmente. Nos leva a nos tornarmos adúlteros e amigos do mundo e inimigos de Deus, como diz na epístola de Tiago. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a incredulidade, ela se torna um obstáculo para a salvação, porque para sermos salvos na pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos primeiramente crer, porque crer é algo primordial para que nós possamos ser alvos da salvação, né? A todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é preciso crer.
E crer é a mesma coisa que ter fé. E a Bíblia fala lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesse primeiro momento, esses primeiros versos de Judas, nós podemos ver que nós precisamos estar atentos à incredulidade e pedir que o Senhor sonde os nossos corações para que nós não desconfiemos da sua obra salvífica e caminhemos em fé. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.